A memória não tem fidelidade, né? A memória, ela é quase uma invenção, né? Porque quantas vezes você vê as pessoas narrarem, né, coisas lá de trás, e quando você vai conferir, né, a casa não era daquela maneira, o prédio também não era daquele jeito. Então, as coisas são muito narradas e contadas, a história e a memória, como produtos de uma transformação interna, são produtos de um imaginário, né? E eu acho que isso é que é bacana. Por isso que um projeto ele nunca é igual, né? Ele é sempre diferente, porque você conta dele sempre diferente, né? Ele sempre conta algum aspecto que não estava ali, ele não é uma coisa só, ninguém é uma coisa só, né? O prédio antigo estava num estado muito precário, né? Ele é feito numa estrutura de enxaimel, né? Aquelas peças de madeira, né? Com tijolos no meio e tal, e você enfiava a mão, você ia do outro lado a madeira assim, né? Tinham áreas ali que estavam caindo, né? Era uma situação bastante crítica, né? Então havia necessidade de restaurar a antiga casa, a antiga sede original da escola, né, e ao mesmo tempo ampliar, né, e de se amplificar o sentido aí do edifício para, né, aquilo que seguiria em volta dela. Ali eram os galpões, viu? Onde tinha a parte nova eram os galpões, era uma área com coberturas de telha, me lembro bem, né? De telha de fibrocimento, que foi sendo construída aos poucos e de forma, vamos dizer assim, de poucos recursos, né? Ou com poucos recursos, né? Então a ideia foi fazer alguma coisa nova ali, né? Alguma coisa diferente, alguma coisa nova, ao mesmo tempo em que se restaurava a sede antiga, como eu disse. Essa coisa nova e a antiga tinham que estabelecer entre si um diálogo, uma conversa, né? Para não se estranharem, vamos dizer assim, no conjunto, né, do espaço da escola. É daí que surge a ideia de você fazer uma estrutura, né, um edifício com uma estrutura muito evidente, né? Um edifício com uma estrutura muito expressiva, como é a estrutura da casa antiga, né? Com as peças de madeira. Então ela é uma casa que mostra muito a sua estrutura. E resolvemos com o edifício novo usar, né, uma linguagem de conexão entre aquilo que existia na origem e aquilo que estava sendo produzido nesse momento. Era necessário que fosse algo rápido. Então a ideia de construir em aço era interessante, porque o aço permitia uma resposta rápida. Foi num período curtíssimo, durante as férias, se não me engano, do final de ano, né? Mais um pouquinho antes, mais um pouquinho depois, é que de repente no ano seguinte, puf, estava ali um edifício novo naquela esquina. Tem outra coisa interessante do ponto de vista técnico, é que ele é todo industrializado, esse prédio, né? Ele foi montado lá, só as fundações é que foram feitas no local, aqueles pilares de concreto até uma certa altura, e o restante foi tudo montado, né? Por isso que ele é muito rápido. A estrutura foi fabricada fora, veio para ser montada, né, ali dentro daquele espaço. Portanto, a montagem levou pouquíssimo tempo. E as paredes também era uma técnica nova na época, há 30 e poucos anos atrás. A parede ela é de isopor. Não sei se vocês sabem disso, né? A parede é de isopor. E esse isopor ele tem duas, né, telas, e nessas telas você joga, vamos dizer assim, o revestimento, né? Isso chama
argamassa armada. Armada porque tem a tela e você, com um jato, você vai jogando essa argamassa, né, nessa tela, e no meio então você tem o isopor. Tem um bom isolamento térmico, né, sonoro também, né, e tem velocidade de construção. Dentro dessa diversidade de edificações, mais antigas, mais novas, né, tivesse um sentido de unidade, né, um sentido de unidade, onde as pessoas pudessem se enxergar, né, tanto é que elas sobem aquelas escadas, vão para os corredores, ali os corredores são mais largos, permite que você fique ali conversando, são espaços também de integração, e integração com o exterior, né, integração com os outros espaços da escola, né, visual e física também, né, e também com a rua, porque dentro das salas de aula você tem muito a cidade ali, né, os janelões todos se abrem para a rua. Em geral, os projetos em aço, né, os projetos em aço são sempre muito, eles imitam o concreto. Você está escutando direitinho? Tá dando para ouvir? Os projetos em aço imitam o concreto. Por que eu estou dizendo que o projeto em aço imita o concreto? Porque ele tem viga, né? Aí faz os pilares, né? Os pilares ortogonais, né? Vem com outras vigas intermediárias, pavimentos intermediários e tal. E aí você tem que tem uma escada, que tem uma cobertura, que tem... Então você tem assim um desenho que é um desenho mais convencional. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. No nosso prédio ali, ele queria uma coisa mais expressiva, queria algo mais forte, né? Queria trabalhar o aço como linguagem. O que é uma escola? Uma escola é um exercício de aprendizagem, né? E um exercício de aprendizagem pela linguagem, tá certo? Como são os projetos que vocês desenvolvem lá, né? A arquitetura é uma dessas linguagens, né? E ela teria que se expressar também ali de forma um pouco mais rica, essa que era a ideia. E aí que surgem então, né, aqueles elementos mais móveis, né, dentro do projeto, certo? Que ele tem uma movimentação e tal nas formas, né, como vocês viram lá e tal. Não me lembro exatamente como é o desenho dela, mas você tinha ali uma riqueza maior, né, de elementos. Aí você tem uma base aqui, nessa base, né, aí você tinha uma área mais livre por aqui, que você tinha uma estrutura grande que fazia isso aqui, né? Você começa a compor uma cena muito mais movimentada, uma cena muito mais interessante plasticamente do que aquela estrutura mais convencional. E daí surgiu, então, dessas intenções que surgiu o projeto do Colégio São Domingos. Uma arquitetura da convivência, né? Estimula as pessoas, torna os espaços acolhedores, né? As pessoas gostam, né? As crianças gostam, os pais das crianças gostam, se falando em escola, né? Então é um papel da arquitetura. A arquitetura não é só para olhar, né? Não é só para ter coerências entre edificações, não é só para ter unidade, é para ser um lugar também que acolhe, né? Um lugar que é agradável de estar, de ficar, de aprender, de conviver, né? É isso que é arquitetura, né? Isso pode ser uma árvore no meio de um campo onde as coisas acontecem em volta, né? Pode ser uma esquina, pode ser qualquer lugar, né? Que é transformado em lugar de convivência. É isso que é bacana, né? E eu acho que o São Domingos foi uma experiência muito forte, muito rica neste sentido. O restauro, né, da casa antiga não foi só o restauro da casa antiga, foi o restauro da própria escola, o restauro de uma ideia de escola, né? E aí que está o projeto novo, aí que ele é escola também.